Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de conceitos básicos de química. Nesta aula, nós vamos estudar as mudanças de estado da matéria. Na aula anterior, nós estudamos os estados físicos, as suas características. Agora, nós vamos perceber que qualquer material ele pode mudar de um estado para o outro. O homem não conhece nenhum material em nosso planeta imutável, um material que não possa ser mudado de estado. Todos os materiais conhecidos pelo homem em nosso planeta, eles podem mudar de estado. Tá? Teoricamente, qualquer material do universo pode mudar de estado. Dois fatores são fundamentais para essa mudança de estado: temperatura e pressão. Então, esses são os dois fatores que provocam ou estão relacionados com a mudança de estado de um material, tá certo? Mas o fator que mais cai em questões de vestibulares, mais você utiliza, é a temperatura, pois a temperatura é bem mais fácil de você manusear, de você trabalhar, de você alterar. A pressão já é uma coisa que não é tão fácil de alterar, né? Tá? Para alterar a pressão de material, você precisa de uma câmara de pressão, tá certo? E isso é bem mais caro. Então, geralmente, nós trabalhamos mais com a temperatura, tá bom? Então, é o mais comum. Então, você vai perceber que nós vamos trabalhar bem mais com a temperatura. Mas é importante que você saiba que esses dois fatores provocam a mudança de estado, temperatura e pressão. Bem, primeiramente vamos entender que as mudanças de estado podem ser processos endotérmicos, quando você aumenta a temperatura e ocorre a absorção de energia. Então percebam que vai acontecer a mudança de estado por uma absorção de energia. Você está aumentando a temperatura desse material, tá bom? Então você aumenta a temperatura e isso vai provocar a mudança de estado da matéria, tá certo? A temperatura, lógico, eu já falei que a pressão também pode, e a pressão também influencia nessa mudança de estado, tá? Mas nós vamos dar ênfase ao nosso estudo na temperatura. Então você aumenta a temperatura, olha, aumenta a temperatura. Aí você tem processos endotérmicos, absorve energia. O sólido, ele absorve energia, ele vira líquido. O líquido continua absorvendo energia, ele vira gasoso, tá certo? Então são as mudanças que ocorrem com aumento de temperatura. São processos endotérmicos. Esse termo endotérmico é o termo que você tem que se acostumar com ele, porque você vai usar muito em química. Significa aquela transformação que absorve energia, tá certo? O final tem mais energia que o inicial. É isso que acontece. Olha só, o estado sólido é o estado que tem menos energia, tá? É o estado mais estável. O sólido tem maior estabilidade, mas tem menos energia. Outra coisa importante para você, estudante, é entender essa contrariedade aqui, a relação entre energia e estabilidade. São coisas contrárias. Entendam que são coisas contrárias. Uma coisa que tem mais energia, mais estável, desculpe. Uma coisa que é mais estável, com certeza ela tem menos energia. O contrário também é verdadeiro. Uma coisa que é menos estável tem mais energia. São coisas contrárias, tá? O estado sólido é o estado mais estável e tem menos energia. Então, quando você aumenta essa temperatura, esse estado absorve energia. Então, a energia dele vai aumentando até ele passar para o estado líquido, até ele conseguir passar para o estado líquido, tá bom? E esse líquido, se a temperatura continuar aumentando, ele continua absorvendo energia e passa para o estado gasoso. Então, notem que são processos que absorvem energia, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, tá bom? E eles têm nomes, esses processos. A passagem do sólido para o líquido, fusão.
A passagem do líquido para o gasoso, vaporização. Tá? Então é importante não esquecer essas denominações. Fusão, passagem do sólido para o líquido. Ele está fundindo, está passando do sólido para o líquido. Você entende essa fusão como derreter. O sólido está derretendo. Pois é, esse derreter é uma fusão, certo? Então você tem que entender esse termo técnico. Vaporização. Está vaporizando, passando do líquido para o gasoso, tá certo? Processos que absorvem energia endotérmica. Já o contrário, é uma coisa até lógica o raciocínio. Se quando você aumenta a temperatura, você vai passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Aumentando a temperatura. Quando você diminui essa temperatura, já são processos exotérmicos. Liberação de energia, são processos que liberam energia, tá bom? Porque você está fazendo a diminuição dessa temperatura. Então, esses processos exotérmicos ocorrem do gasoso para o líquido, o gasoso vira líquido, que é chamado de liquefação, gasoso vira líquido, e o líquido vira sólido, solidificação. Então, quando você está colocando a água no congelador para virar gelo, ou picolé para virar gelo, você está fazendo uma solidificação, tá bom? Então você tem aí mudanças exotérmicas, liberação de energia. Então é importante você saber qual que libera energia, qual que absorve, isso é fundamental. Então fica fácil de você entender se você souber que o sólido é o estado mais estável e tem menos energia. Se o sólido tem menos energia, para você passar para o líquido, que é uma energia maior, né? Maior que o sólido nesse caso, ele terá que absorver energia. Lógico, ele tem menos energia, quer passar para um estado que tem mais energia. Então ele tem que absorver energia, processo endotérmico, aumentar a temperatura, aquecer. Você usa-se muita palavra vulgar, aquecer, né? Aumentar de temperatura. Então notem que aqui tem um termômetro, ó. Aqui está mais quente, então tem maior temperatura. Aqui está mais quente ainda, é o estado que tem mais energia, o gasoso, ó. Então para eu passar do líquido para o gasoso, eu tenho que fornecer energia, tem que absorver, aquecer também. Já que se for ao contrário, do gasoso para o líquido tem menos energia que o gasoso, né? O gasoso é o estado de maior energia, menos estável, maior energia. Então ele vai ter que perder energia para passar do gasoso para o líquido. Então vai acontecer a liberação dessa energia, tá bom? Então é importante você ter essas relações entre energia e mudança de estado, tá certo? Então o primeiro fator importante é isso, e não esquecer os nomes dessas mudanças de estado. Vamos agora falar de algumas coisas importantes sobre essas mudanças de estado. Primeiro, sobre a vaporização. O nome geral que se usa é a vaporização, como nós já vimos ainda há pouco, né? A passagem do líquido para o gasoso. Porém, esta vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Então é bom você conhecer essas maneiras. A evaporação, tá? Então notem que o nome é muito parecido. Na verdade, vaporização é o nome geral da mudança do líquido para o gasoso. Falou vaporização, líquido gasoso. Evaporação também é uma passagem do líquido para o gasoso, só que é um tipo determinado. A evaporação é aquela passagem mais lenta, mais natural, você não percebe ela acontecer, ela não é perceptível. Acontece quando você coloca uma roupa para secar, a água do rio ela está evaporando, a água do mar também está evaporando, mas você não percebe essa vaporização porque ela é lenta e natural, ela acontece a temperatura ambiente, ok? Já a ebulição, tá? A ebulição ela já não é uma transformação, tá? Que acontece a temperatura ambiente. Em geral, você tem que aquecer, tá? Tem que aumentar essa temperatura. Então você vai aumentando a temperatura, tá certo? E essa temperatura ela vai aumentando até chegar na temperatura de ebulição, que é a temperatura onde o líquido ferve. Você chama isso vulgarmente de fervura. Você coloca uma panela com água no fogo, essa panela vai ficando cada vez mais quente,
cada vez mais quente até o momento em que, tá, ela começa a ferver. Então essa fervura é a ebulição, ela é mais rápida que a evaporação, né, porque você aumenta a temperatura, o líquido fica agitado, então começa a borbulhar. Então você tem aí uma transformação uma vaporização mais rápida que a evaporação, tá bom? Então você chama isso de ebulição. E geralmente essa ebulição acontece em determinada temperatura, somente quando chega na temperatura. E você tem a última, a calefação, que é aquele tipo de vaporização praticamente instantâneo. É naquele momento, vapt-vupt, já era, tá bom? Ela tem como característica um chiado, né? Um barulho que ela faz. Geralmente a calefação, ela acontece quando um material entra em contato com uma superfície muito aquecida, certo? Bem aquecida mesmo, está muito quente. Aí quando aquele material entra em contato, ele vaporiza instantaneamente, tá certo? Então você tem aí 3 tipos de vaporização. Agora não esquecer que isso, evaporação, ebulição e calefação, é tudo tipo de vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, ok? Outra coisa importante nessas mudanças é que elas acontecem em determinada temperatura. Você vai aumentando a temperatura ou diminuindo, já expliquei isso, tá, para vocês, aumentando ou diminuindo, absorve energia ou libera energia, até chegar no que nós chamamos de ponto de fusão. Olha só, ponto de fusão do material é aquela temperatura em que a substância vai sofrer a fusão, ou o contrário também é verdadeiro. Ela vai sofrer a solidificação. Ou ela vai passar do sólido para o líquido, que é a fusão, ou ela vai passar do líquido para o sólido, tá? Depende em que estado ela está. Se ela está no estado líquido, quando chegar no ponto de fusão, ela vai passar para o estado... Se ela estiver no estado sólido, aliás, quando ela chegar no ponto de fusão, ela vai passar para o estado líquido. Se ela estiver no estado líquido, quando ela chegar no ponto de fusão, ela vai passar para o estado sólido, tá bom? Então, na verdade, esse ponto de fusão serve tanto para a fusão como para a solidificação, tá bom? Então, cada substância, cada material, ele tem o seu determinado ponto de fusão. Isso é uma coisa de cada substância. A água, por exemplo, talvez seja a única substância, devido a ser uma substância muito famosa, muito utilizada, essencial à vida, e que a química trabalha muito, tá, com a água. Talvez seja a única substância que você tenha aquela necessidade de conhecer o seu ponto de fusão, tá, na ponta da língua. Mas as outras não, tá? São milhões de substâncias e você não tem obrigação de conhecer não, tá bom? Só tem que saber que esse ponto de fusão é uma característica de cada substância. Cada substância tem o seu ponto de fusão. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Já o ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, olha, a ebulição. E aí você entra em entender que ebulição nada mais é do que um tipo de vaporização, tá bom? É a ebulição. É aquela que eu falei para vocês que acontece quando a água está fervendo, né? Certo? Quando chega na temperatura adequada. E essa temperatura adequada é o ponto de ebulição. Enquanto a água não chegar nessa temperatura de ponto de ebulição, ela fica apenas em evaporação. Ela evapora, ela continua evaporando, mas a ebulição só quando chegar no ponto de ebulição, que é a temperatura adequada para começar a ferver. Aí você tem a passagem do líquido para o gasoso através da ebulição, porque a evaporação ela está acontecendo, né? Certo? Ela acontece naturalmente, ok? Então você tem o ponto de ebulição e, como eu expliquei no ponto de fusão, essa temperatura ela serve para os dois lados. Se está líquido, vira gasoso, mas se está gasoso, vira líquido, tá bom? Você vai ter aí a liquefação ou a condensação, uma outra palavra que se usa também, tá? Liquefação ou condensação, tá bom? Então você tem ponto de fusão e ponto de ebulição, não esquecer o significado disso. E o ponto de ebulição da água é 100. Então, quando aquela água, se for água pura, né? Aquela água está fervendo a 100 graus Celsius. Água que não é pura, você pode ter uma variação nesse valor,
mas a água pura é 100 graus Celsius, tá bom? Esse que é o ponto de ebulição. E para concluir essas mudanças de estado, vamos falar um pouco sobre a sublimação. Então, pessoal, sublimação é o nome de uma mudança que não é comum acontecer entre as substâncias. Em geral, as substâncias passam do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então tem sempre o líquido aqui no meio. Só que existem algumas substâncias, tá bom? Existem algumas substâncias que elas conseguem passar do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso direto. Elas não passam pelo estado líquido. Então existem essas situações. Não é tão comum, mas tem, tá? Então esse processo é chamado de sublimação, tá? Alguns autores, em alguns livros, falam que existe uma ressublimação, né? Mas a maioria aceita como sublimação tanto o sólido como o gasoso por sólido. Então, sublimação, tá bom? Então, essa é a passagem que não é tão comum de acontecer, mas existe. Por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina, né? Que é uma bolinha branca que você compra no comércio e elas servem para espantar traças, insetos, tá? É estado sólido aquelas bolinhas de naftalina. Mas com o tempo elas vão ficando menor, nota que elas vão diminuindo, justamente porque elas estão passando para o estado gasoso. Outro exemplo, gelo seco. Gelo seco é gás carbônico congelado, gelo seco. Então esse gelo seco ele passa do sólido para o gasoso, não vira líquido, tá? Então, outro exemplo, iodo. Iodo é uma substância no estado sólido. Quando aquecida, ela vira gás, iodo. Então, eu citei aí 3 exemplos de substâncias que ocorrem sublimação dentro de milhões de substâncias. Então, não é tão comum, mas em determinadas condições acontece essa sublimação, tá bom? Então, aí a gente encerra essas mudanças de estado da matéria.